abrir a santa palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Aqueles que podem ficar de pé, fiquem. De repetir aquela história de ficar de pé em reverência à palavra de Deus, porque a pessoa pode demonstrar uma reverência exterior que não corresponde ao coração. Então, fiquem de pé, aqueles que puderem, para nós fazermos a leitura alinhada aqui, pelo menos todos juntos, do capítulo. O pastor está me lembrando aqui, capítulo 1, versículo 4 até o 6. Está escrito da seguinte forma: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Deus deu gratuitamente no amado. Amém. Pai, graça te damos pela tua palavra, Senhor Deus. A tua palavra é a verdade, Senhor Deus. Que a tua verdade nos consuma por completo, Senhor Deus. Que a tua palavra toma os nossos corações de tal modo, Senhor Deus, que nos sintamos reféns dela, Senhor Deus. Incapazes de agir por outros critérios, por outras formas que não seja pela tua palavra, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor Deus, toma os meus lábios, Senhor Deus, me socorre. Envia o teu Espírito Santo para me auxiliar, que ele me ajude na proclamação da tua palavra, Senhor Deus. Para que ao final de tudo, só consigamos perceber a preciosidade do tesouro que está no vaso, não o vaso em si, Senhor Deus. Porque os vasos nada são só barro mesmo, Senhor Deus. Mas a tua palavra, o seu evangelho, que é santo, que é glorioso, que tem que estar em evidência diante dos nossos olhos, que nos conduza nessa vida, Senhor Deus, de forma santa, para que sejamos aceitos como verdadeiros filhos e testemunhemos de maneira gloriosa o teu santo evangelho, Senhor Deus. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus lhe pedimos, agradecidos. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, existem textos difíceis de pregar, mas textos difíceis de pregar não quer dizer que são textos evitáveis, que a gente deve evitar pregar. Nós somos uma igreja de tradição reformada, passamos o ano anterior todo falando sobre como aqueles 5 solas da reforma lá balizam a nossa fé, e dentre os 5 solas está o solo da escritura, que é o somente as escrituras. E eu não sei se eu tive a oportunidade de falar na aula sobre isso, mas o solo da escritura não está sozinho, ele está junto com o tota escritura. É somente as escrituras, mas toda a escritura. Porque se a gente ficar evitando temas difíceis, porque eles podem soar como novidade ao ouvido do nosso ouvinte, podem ser difíceis mesmo de explicar, exigir da gente melhor preparo, podem ser difíceis de explicar no sentido de exigir da gente melhor capacidade comunicacional. A gente não pode evitar por esses motivos, porque eles seriam no mínimo pecaminosos. E aqui esse texto que eu escolhi, ele tem alguns temas teológicos que são frutos de discussões de séculos, pode-se dizer assim. Aqui você tem doutrina da eleição, predestinação, temas difíceis. E eu não quero focar exatamente nesses 2 temas, porque aqui eles estão como auxiliares de um tema que eu quero tratar hoje, que é o tema da adoção. Que também é um tema difícil, porque ou a gente tem os parâmetros deste mundo para lidar com adoção somente, e são os parâmetros legais, os parâmetros do ECA, de toda a legislação existente em torno da criança e do adolescente, que é o público adotado no nosso período, na maior parte das vezes, apesar de que não tem um impedimento legal de pessoas já na vida adulta serem adotadas também. Pelo menos para uma pessoa que seja 16 anos mais velha do que ela. Essa é a regra do nosso... E quando Paulo está falando aqui, escrevendo aos Efésios, essa é uma igreja que ele teve o privilégio de plantar. Nem toda a igreja a qual Paulo destinou uma carta foi ele que plantou. Por exemplo, a igreja de Roma, Paulo escreve a carta aos romanos, e lá nela está aquele falando que ainda não tive o privilégio de estar convosco pessoalmente. Então a gente entende que aquela igreja é uma igreja que Paulo não conhecia pessoalmente. Portanto, não é uma igreja que foi
fruto da sua obra missionária de plantador de igrejas. A igreja de Éfeso, não. Está lá relatado no texto de Atos, Paulo passou por lá. Atos capítulo 18 diz que Paulo ficou pelo menos 3 anos em Éfeso. Em Éfeso, não só plantando, mas passou um período discipulando esses crentes que existiam por lá. E enfrentando os desafios de se plantar uma igreja na cidade de Éfeso. Eu vou te contar rapidamente quais eram os desafios principais e como isso afeta na maneira como se compreendia a adoção naquele tempo, para levantar os problemas, os nossos problemas, e como esse texto é resposta às questões que nós lidamos com elas ainda hoje. Primeiro, Éfeso é uma cidade extremamente religiosa. Em Éfeso estava situado o templo da divindade Ártemis. Esse templo era, por sinal, uma das maravilhas do mundo antigo. Então, quando você pensa em Éfeso, pensa numa cidade religiosa, onde tudo em Éfeso circulava em torno da devoção a essa divindade. Olha o desafio de se proclamar o evangelho nesse tipo de lugar. Pense comigo hoje, vou dar um exemplo próximo aqui do Brasil. Juazeiro do Norte, Aparecida do Norte, são centros geográficos de devoção de determinada fé existente no Brasil. Então, toda a economia local circula em torno dessa. Se você for em Aparecida do Norte, lojas vendendo imagens de santos, é comum, é o principal do comércio da cidade. Lembra, a gente ia na infância para comprar também roupa de cama para revender aqui em BH, mas o grosso lá é de artigo religioso para venda. Pensa você o desafio de uma fé se instalar num tipo de cidade desse, proclamando que o culto a imagens é falso e é um tipo de idolatria. Como é uma tendência natural a se rejeitar uma fé que proclama esse tipo de mensagem, porque a vida econômica daquela cidade depende do tipo de religião já estabelecida por lá, que é um tipo de religião contrária ao cristianismo ortodoxo. E aqui ortodoxia, gente, é fé correta. Então pensa você comigo que Éfeso tinha o mesmo problema. Éfeso, a sua economia dependia do que se vendia sobre o templo de Ártemis, também conhecida como a Diana dos Efésios. Tanto um nome quanto o outro é válido para a divindade local que existia por lá. Então, quando Paulo chega e proclama, o primeiro problema que ele tem é com o comércio local. Você lembra do embate dele com Demétrio, lá no capítulo 18 também, do livro de Atos? Foi exatamente porque quando Paulo proclama o verdadeiro evangelho, o que acontece? Essa cidade religiosa, e uma religiosidade pagã envolta em todo tipo de superstição, os convertidos sentem a necessidade legítima de se desfazer dos seus objetos de culto que os ligavam à religiosidade anterior. Você tem lá o relato em Atos de que eles pegavam seus livros de magia, livros caríssimos por sinal, e ateavam fogo nele e os queimavam. Como uma demonstração pública de que eles estavam dispostos a tudo, até ter perda financeira em nome de uma fidelidade ao Evangelho. Isto é excelente. Mas pensa comigo, você que já foi de uma devoção idólatra que entrava em contradição com a fé cristã, quando se converteu, abriu mão de muitas coisas. Possivelmente você fez esse tipo de coisa, você fez um caminho de abrir mão das imagens, de símbolos de fé que te ligavam à sua fé anterior. Mas mesmo abrindo mão de tudo isso, de vez em quando, talvez você se pegou pensando, reagindo aos moldes da sua fé anterior. Eu sempre falo, a gente às vezes lida com... Tem um texto excelente na internet, você acha que se chama Alma Católica dos Evangélicos no Brasil. E como o nosso público, quase todo ele, majoritariamente, alguns anos atrás, era muito comum quem se tornava evangélico ter vindo do catolicismo romano,
muitas pessoas, mesmo a princípio tendo rejeitado toda a prática, ficavam com aqueles rançozinhos religiosos. Isso acompanhou a gente muito tempo. Eu sempre falo isso, às vezes a gente continua chamando o púlpito aqui, essa plataforma de altar. Muita gente trata o óleo ungido como a nova água benta. Campanhas explodem no meio neopentecostal principalmente, que é um simulacro das novenas que praticávamos antigamente. Então tudo isso são ranços que ficam na nossa índole religiosa, que nos dão uma espécie de automatismo religioso. Quando a gente reage, quando a nossa fé não é muito pensada, e vocês já viram que aqui a gente tenta lidar o tempo inteiro com conteúdo para a mente do cristão, para renovar a sua mente o tempo inteiro, porque se a gente não volta para a palavra em renovação de mente, a nossa tendência natural quando nós nos deparamos com qualquer tipo de demanda é reagir da maneira como nós fomos treinados a vida inteira. E muita gente a gente reage, qual a forma que a gente reage? Reage de maneira supersticiosa. Essa índole religiosa do brasileiro é ser muito supersticioso, por causa das conexões com as religiões xamânicas lá. Quando os jesuítas chegaram no Brasil e foram evangelizar os indígenas, na incapacidade de ter sucesso, eles sincretizaram o catolicismo romano português com religiões indígenas. E nós temos toda essa índole religiosa que se esforça em sincretizar tudo. A gente quer juntar, a gente quer ser aquele tipo de gente que na segunda-feira a gente tem célula na igreja, na terça a gente tem... não vou citar, vou dar esse exemplo, porque a gente não tem nenhuma reunião aqui na igreja na terça-feira, senão na quinta a gente tem culto de oração, na sexta a gente já está fazendo alguma corrente maluca. Se bobear, o cidadão brasileiro também, ele faz a corrente num momento e vai matar a galinha preta em alguma esquina logo depois. Porque afinal de mais a gente pensa que assim, se a gente somar mais quantidade de elementos de fé, vai deixar a gente mais protegido. A gente tem Bíblia, pé de coelho, tudo junto, está tudo no mesmo patamar. Põe menorá atrás da porta, talite em casa, tem tudo isso, o óleo ungido, a água benta. Se puder fazer um combo religioso, tem residências que você chega, tem lá quase que um oratório cheio de objetos de fé, para a pessoa ficar assim, muito conectada. E essa é a índole religiosa do brasileiro. Eu estou falando isso porque a gente é muito parecido com o cidadão de Éfeso. Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem que procurar as conexões adequadas. Geralmente a gente procura conexões que estimulem na gente algum heroísmo. A gente lê um personagem muito heróico na Bíblia, a gente se identifica de logo com ele. Esse aí sou eu. Davi jogando a pedra no gigante, sou eu, Davi. O Gideão vencendo com 300 valentes os medianitas, sou eu, o Gideão. O Abraão, o pai da fé, sou eu. A gente começa a se identificar com os heróis da fé com muita rapidez, sendo que muitas das vezes o que tem muito mais a ver com a nossa biografia é a parte da biografia deles que aponta para os seus fracassos do que para as suas vitórias. Mas a gente fica muito apegado a isso, e a gente esquece que quase sempre a biografia positiva de um personagem bíblico aponta para Cristo como o portador daquela verdade e como quem elevou aquela verdade a um nível de excelência tal que é perfeito. E enquanto nós vemos os defeitos dos personagens bíblicos, a gente deve olhar também para Cristo como aquele que tudo fez, ou como aquele que foi tentado em tudo, mas não... O que o escritor de Hebreus diz? Ele foi tentado em tudo e ele não pecou. Cristo é o perfeito em tudo que os heróis da fé foram imperfeitos. Jesus foi perfeito. Mas, e a gente deve olhar também para a nossa história como igreja, é por isso que a gente não fala, quando a gente fala de somente a Escritura, é somente a Escritura, todas as Escrituras, mas as Escrituras como a igreja de Jesus, na história, olhou para as Escrituras de maneira séria e coerente o tempo todo. Porque, né, tipo assim, no dia que eu converti, Deus passou isso. Na nossa cabeça parece que é isso, né? A dependência de Deus depende da minha conversão. É porque no dia que Jesus me salvou, lá naquele dia especial para nossas vidas, parece que naquele dia não existia fé antes da gente, não tinha gente fazendo a coisa certa para ser imitada e gente fazendo a coisa errada para ser evitada. Mas existia. Então é o seguinte, quando a gente olha para Efésios,
Esse povo, quando vem cá, o apóstolo Paulo diz para aqueles que já se tornaram crentes, para explicar a fé deles, de que eles foram adotados por Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a adoção para nós hoje é uma coisa boa. A gente vai falar assim, uma pessoa que adotou, uma pessoa que está fazendo uma coisa boa. Mas sabe o que passava na cabeça de alguém nesse período aqui sobre a adoção? Poderia ser algo terrível, porque se você fosse adotado por alguém, dependia muito, se seu pai fosse um tirano, porque quando alguém se tornava no direito romano, tinha um conceito de que, até hoje existe numa parte do direito, a gente fala muito, que é o do pátrio poder. Mas esse conceito do pátrio poder, que surgiu no direito romano, ele dava direitos que não tinham limites para aqueles que eram os pais. Tipo, se a pessoa adotava alguém, ele passava a ter direito total sobre a vida daquela pessoa. Ele podia fazer qualquer coisa com a vida da pessoa. Tanto que não existia conceito de maioridade civil no direito romano. Uma pessoa não se tornava civilmente autônoma. Ela era filho de alguém. Então, esse pai que o adotava, podia, inclusive, vender esse filho como escravo. Ou podia matar esse filho. Ele tinha direito de matar esse filho. O pátrio poder concedia a quem o possuía o direito, sobre um direito total. Então, essa pessoa, era comum a pessoa chegar à vida adulta, estar ocupando posições de poder na sociedade, mas ainda não ter direito sobre a própria vida. Quem tinha era o pai. Então, quando fala que alguém é adotado por Deus, esse é o primeiro movimento de Paulo aqui. Ele está falando que vocês foram adotados. Paulo pensa como um hebreu, ele não pensa, você tem que lembrar que Paulo, originalmente, é da tribo de Benjamim. Paulo é Saulo também. E não vem com essa de que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, não, que, como mesmo nos moldes que aconteceu com Jacó, que se tornou Israel, que não foi assim, não. Paulo é o nome romano, o nome grego nome romano de Paulo, que pode ver que num contexto, nos primeiros momentos, quando ele ainda está num contexto mais judaico, vai se utilizar o nome Saulo, que é o nome hebreu dele. Quando sai dos contextos judaicos, ele está no mundo romano, vai se utilizar o nome romano dele, que é Paulo. Paulo é um sujeito com dupla cidadania. Então, ele é Saulo e Paulo o tempo inteiro. Deus não mudou o nome. A gente fala assim, por que em determinado momento do texto para de se usar Saulo e começa a usar Paulo? É porque mudou o contexto. Num contexto judaico, faz sentido eu ficar usando Saulo, porque está falando da origem dele, cidadão Benjamim, é um judeu da tribo de Benjamim. Saulo possivelmente seria uma homenagem ao personagem mais importante da tribo de Benjamim, que era o rei Saul. Então, possivelmente Saulo era uma derivação uma derivação do nome Saul. E acaba que é o seguinte, esse Paulo, ao escrever aos Efésios, ele tem a mesma escrevendo aos Efésios, que são cidadãos do mundo romano, e pensam nos moldes helenistas. Helenismo é da cultura grega, que é uma cultura reinante naquele. Paulo, mesmo falando a esse povo, Paulo pensa e entende a realidade como um judeu também. Então, se você olhar para a sua Bíblia, como um judeu devia pensar a adoção? A adoção na Bíblia, para um judeu, não era alguma coisa ruim. A adoção não dava direitos de morte, mas concedia direitos especiais. Quer um exemplo de adoção no Antigo Testamento? Lá no texto de Gênesis 48, conta a história de Jacó, que adotou os seus netos como se fossem os seus filhos. Os seus netos, Manassés e Efraim, filhos de José, que nasceram no Egito, foram tomados como filhos de Jacó, de tal forma que passaram a ser contados como tribos de Israel. Então, quando a gente conta as tribos de Israel, a gente conta também Manassés e Efraim como uma tribo, e eles são filhos de quem? De Jacó, porque Jacó os adotou como seus, Jacó os toma como seus filhos. Olha como está lá, ó, Gênesis 48, a partir do versículo 5 aí. Agora, pois, seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, portanto, cidadãos do Egito, os 2 filhos de José são egípcios por nascimento. Antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus, Efraim e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus, serão convocados sob os nomes dos seus irmãos para receberem a sua herança.
Mas olha para você ver que legal, no conceito hebreu, você tem lá o patriarca Jacó adotando seus netos como seus filhos. Então, só que qual que é a adoção de Jacó, que é diferente da adoção romana, não dava a Jacó um tipo de... Apesar, dava também a Jacó um tipo de direito sobre a vida dos seus filhos. Mas, o que acontece? A diferença que eu quero te mostrar para você é que é o adotante, é quem é o pai aqui. Você não tem um relato de um judeu pegando o seu filho e entregando. Aliás, Deus proibia de entregar os seus filhos para a morte, para ser sacrificado aos ídolos. Você lembra? E aqui você lembra que Efésios é uma cidade religiosa, uma religiosidade pagã, com as práticas pagãs. Então, quando a gente lê todo o texto de Efésios, você vai ver que é um combate a esse modelo de religiosidade. Por que Paulo vai falar sobre a questão das obrigações do casamento? A gente está tratando na escola dominical sobre as obrigações do marido, da esposa. Porque imagina, por que lá vai ter que falar claramente que o líder do lar, o espírito da casa, é o marido? Porque imagina numa religião onde existia um sacerdotismo, que eram também prostitutas cultuais, acostumados a dominar a vida do templo. Qual que era a dificuldade de se voltar para as casas e entender a liderança de um marido? É mais ou menos o mesmo desafio das pastoras do nosso tempo. Mas imagina o grande desafio que era. Então, por isso, Paulo tem que ser claro. No seu lar, quem vai liderar é o seu esposo. E por isso os homens são os líderes do lar. O modelo cristão era um modelo diferente do modelo pagão dos Efésios. E também o modelo cristão é diferente do modelo pagão da nossa cultura hoje. É bom você lembrar, quando você estiver estudando lá com a irmã Aide depois, o papel da mulher. Nós já falamos sobre o papel do homem aqui há algumas semanas atrás. Você se lembra que tem um modelo pagão por aí na cultura e um modelo do cristianismo que vem das escrituras. E a gente é tentado a imitar os padrões do mundo ou fazer aquelas sínteses malignas, como diz o pastor Leonardo, aquelas coisas lá do capiroto mesmo. Quer pegar, misturar um pouquinho, vamos pegar, misturar um pouquinho da cultura, um pouquinho da igreja e fazer uma versão, um upgrade aqui na nossa fé e vamos começar a crer de maneira diferente. Muita gente faz isso, mas é o seguinte, é um equívoco. Mas vou te lembrar que Paulo, quando está falando com essa cabeça de alguém que conhece a história dos seus antepassados, conhece a história do Jacó. Então, quando ele está falando de adoção, ele não está pensando, ele tem que demonstrar agora para esses Efésios, com cabeça helenista de grego, de que eles precisam compreender que no processo da adoção, o adotante ou o pai determina de maneira definitiva se você está de fato passando por um evento que é bom ou um evento que é mau. Porque a gente faz adoção poder. Não, se o pai fosse um pai com a cabeça só romana lá, era péssimo. Esse pai podia te adotar numa semana e na outra te vender como escravo. Mas olha a continuação do texto aos Efésios. Ele não só diz que nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nesse processo de adoção, Deus não consultou ninguém. Ele consultou só uma coisa, o bom propósito da sua própria vontade. Isso é excelente, porque por que tem que falar isso para os Efésios? Porque imagina você, os Efésios estavam nesse ambiente de religião pagã, altamente místico. As pessoas tinham... Tem um comentarista do texto de Efésios, um pastor presbiteriano aqui no Brasil, ele diz o seguinte: os Efésios eram tão perturbados pelo misticismo, o medo era reinante, era um medo igual quando você frequenta uma religião mística e você ameaça abandoná-la, o que faz? Não, agora você está perdido, está sozinho nesse mundo. E às vezes a religião mística é evangélica. Eu tenho um amigo que saiu de uma grande seita neopentecostal do Brasil, que tem uma rede de televisão, e ele trabalhava com filmagem lá. Ameaçaram a esposa dele para afetá-lo, falaram assim: se você sair, Deus vai abandonar vocês vão perder tudo que conquistaram, tudo isso. Tipo, é a mesma mentalidade pagã dos Efésios, essa mentalidade pagã neopentecostal do nosso tempo. E às vezes a gente reage assim, a gente fica com medo, a gente serve a Deus por aquele medinho. E a gente não só serve a Deus por medinho, a gente serve aqueles que a gente deveria chamar de irmãos e ter uma relação fraternal. A gente tem essas relações por puro medo. E existe uma exploração do medo, assim.
Hoje em dia, graças a Deus, está aparecendo muito mais conteúdo sobre abuso religioso, muito mais gente tem que ficar com a orelha em pé e muito preocupado com esses tipos de pecados, que são pecados também, mas a gente costuma tratar pecados, selecionar os pecados mais graves, e esse tipo de pecado a gente passa batido. Principalmente quando somos nós pastores que cometemos esses pecados, a gente fala, não é tão grave isso não. Abuso religioso, isso acontece. E esses mesmos, seguinte, abuso exatamente porque empurra os crentes para um ambiente pagão, mesmo estão assim. As pessoas vêm e falam de Jesus, cantam músicas sobre Jesus, até oram, bem pouco, mas oram. Mas na verdade, quando você começa ali, para escutar um pouquinho a fé do sujeito, percebe que a fé é uma fé pagã, é baseada em elementos visíveis, em objetos e coisas. Então, uma fé que não resiste a um sopro. A gente até padece de um mal. Quem dá aula no seminário, eu pastor, a gente já viu muito isso. Chegar o aluno no seminário com aquele medo, porque botaram medo dentro da igreja. Se você for para o seminário, você vai perder a sua fé. E eu sempre tive a oportunidade de dar aula magna, que é aquela aula inicial, eu falava, gente, de fato, o seminário, você ouviu por aí que o seminário vai acabar com a sua fé? É verdade. Vai acabar com a sua fé calcada em superstição, com aquela fé infantil. É uma fé que você já devia ter abandonado, mas se você chegou até o seminário com ela, de fato o seminário tem que acabar com essa fé. É a obrigação do seminário acabar com esse tipo de fé. Porque é uma fé que não presta, gente. A fé que não presta tem que ser abandonada. A gente fica fazendo assim, tem uma coisinha boa nesse trem aqui. Vamos procurar, é só estrume, mas lá no meio deve ter alguma coisinha que presta. A gente fica lá guardando o estrume todo em busca da coisinha que presta que está lá no meio, e não tem que presta. E eu tenho que ser enfático com isso, às vezes, porque as escrituras é enfática, a gente que não percebe, como é um texto escrito há muito tempo, esse distanciamento histórico faz a gente pensar, não, o texto bíblico está sendo duro, mas o texto bíblico, é porque muita gente não leva a sério a Bíblia, mas é muito duro com a gente. Se você lê seriamente a Bíblia, você faz aquilo que o pastor Edmar sempre fala, a Deus pertence a glória e a nós o corá de vergonha. Se você não abre a Bíblia com o dedo apontado na sua cara, meu irmão, abre de novo, continua abrindo, que uma hora vai chegar a verdadeira compreensão. Porque a gente foi até viciado naquela lógica da caixinha de promessa, que só tem versículos positivos a nosso respeito. Mas os versículos assim, que nos cobram estarmos, exatamente a irmã falou, que nos confrontam, que nos cobram um posicionamento sério diante da fé que um dia assumimos diante de Deus. A gente costuma falar, não, isso aqui não é para mim. Às vezes a gente evita até pregar, a gente compra, a gente faz essa parceria com você. Se você está lá, não vou ler nada difícil na Bíblia, eu também não vou pregar nada difícil não, porque senão, melhor eu ser tido como o pregador que todo mundo gosta do que ser o pregador que fala a verdade sempre. É importante ser aquele que é o pregador chamado a fidelidade, não é chamado ao sucesso. A gente atribui o sucesso numérico, tipo assim, o pregador que enche o Chevrolet Hall, que enche o Mineirinho, é o pregador de sucesso. O pregador de sucesso é o pregador fiel, aquele que abre o texto, independente se ele estará pregando para milhões, se ele está pregando para 12 pessoas, como era o caso de Paulo aqui em Éfeso. Sabe que no texto da carta de Paulo aos Efésios, ele cita nominalmente somente 12 pessoas? Eu falei, será que foi só isso que Paulo alcançou durante 3 anos ficando pregando a esse povo? Eu não vi Paulo reclamando, não, a igreja não cresceu, eu não vejo nada. É porque, você não tem ali no relato de Atos, que lá em Éfeso teve uma explosão de crescimento, que na primeira pregação, como teve lá em Jerusalém, na primeira mensagem foram 3.000, você não tem esse tipo de referência, mas Paulo permanece fiel, e fiel em discipular um povo que já creu, sendo esse povo muito, ou sendo esse povo pequeno. Paulo não entendia de povo pequeno, afinal de contas ele é da tribo de Benjamim, não pode reclamar, né? Mas olha que legal, gente, esse Deus... Paulo continua falando, ao falar sobre adoção, ele tem que qualificar qual é o tipo de adoção. Eu falo assim, para esse povo que é místico, que vive ali, imbuído numa lógica de medo religioso, porque todo paganismo impõe sobre as pessoas medo, como eu disse ainda há pouco, Paulo tem que falar de qual é a forma que Deus adotou essas pessoas. Deus, em amor, como é que começa? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele está falando que essa decisão de Deus não foi uma decisão tomada no calor do momento. Tipo assim, Deus entrou aqui hoje, vou ver como é que está cada um aqui, que eu vou salvar alguém. Não foi dessa forma. Deus tem um plano eterno que independia das nossas ações, que não dependia daquilo que a gente estava fazendo, não dependia da qualidade do pecador que nós éramos, não dependia nem da qualidade da nossa fé futura. Lá na eternidade,
Deus consultando somente o beneplácito da sua vontade. Olha que palavrinha bonita essa. Deus consultando somente a si mesmo e a sua vontade gloriosa, ele decidiu salvar um povo na história. Esse povo é a igreja, somos nós. Com todos os santos que ele salvou no passado, aqueles que haverá de salvar ainda, mas essa é a igreja. Então, Deus elege esse povo, Deus os predestina para quê? Para a adoção, para você ver. Deus predestinou um povo à adoção, sem as qualificações desse povo. Quem já passou pela experiência da adoção deve se lembrar que no Brasil você tem uma crise, você tem muitas pessoas adotadas, assim, tem muitas pessoas para serem adotadas, mas a maior parte das pessoas que rompe aquele primeiro momento da infância ali, da primeira infância, acabam diminuindo as suas possibilidades de serem adotados. E se a pessoa chegar lá na adolescência e ser adotada, possivelmente ela terá uma dificuldade, ela não será adotada. Por quê? Porque os pais começam a olhar o seu estilo de vida e falar, nosso estilo de vida não combina com uma criança que já teve passou uma infância, já tem uma cultura que ela adquiriu nesse lar anterior. Deus não fez nenhum tipo de avaliação desse tipo, que poderia levar ao fato. Às vezes acontece, às vezes um pai e a mãe que vai adotar, assim, não vou adotar porque não combina com a gente. Não. E às vezes acertadamente não adotam porque seria pior ter adotado aquela criança, talvez o estilo parental daquela família não combina em nada com aquela criança e seria um prejuízo maior ter adotado, talvez tivesse uma família com um melhor perfil adequado àquele. Deus não faz esse tipo de consulta, Deus não fez nenhuma consulta, Deus só consultou a sua vontade. Deus decidiu de maneira unilateral nos salvar e nos salvou lá na eternidade. Muita gente fica assim, não, então se alguém foi salvo na eternidade, não pode viver de qualquer forma? Gente, não. Quem foi eleito desde a eternidade, foi eleito com um propósito. Olha o que o texto diz. E Deus nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para que sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Você foi eleito por Deus na eternidade com um objetivo, ser santo e irrepreensível. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então a adoção aqui que Paulo está falando, não é o molde dos romanos. Deus não vai te adotar e depois não é adotar para acabar com a sua vida, é te adotar para te dar verdadeira vida. Porque até então você não tinha vida. Na continuação da carta aos Efésios, capítulo 2, começa com a seguinte expressão: e Cristo vos deu vida, estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. Então a nossa condição antes de sermos adotados por Deus é que nós éramos mortos. Então Deus não nos adota para nos matar. O ato de adoção de Deus é um ato de vida também. Ele está nos concedendo vida no ato da adoção. Então são ações simultâneas. Deus nos predestinou para adoção. Lá na eternidade, Deus já nos deu um endereço, um destino. Qual que era o nosso destino? Sermos filhos adotivos do próprio Deus. E aqui a grande diferença está no Pai de vocês. E eu queria hoje, chegando nessa fase final do sermão, lembrar vocês quem que é o seu pai. Porque a adoção, ser um filho ou um escravo, não tem muita diferença no mundo romano. Por exemplo, Paulo não tem nenhum constrangimento de falar de si mesmo no início de diversos textos, como eu, Paulo, escravo de Cristo. Sim, Paulo disse isso de si. Você vai, mas cadê isso na minha Bíblia? Se você ler sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Se a sua Bíblia for NVI, vai estar lá, eu, Paulo, servo de Cristo. Vai ter um asteriscozinho e lá embaixo vai estar, qual que é a palavra utilizada do grego original? É doulos. E vai estar assim, onde entende-se escravo. Vai estar. Então, Paulo está falando de si mesmo, ele usou o termo escravo para falar de si mesmo. Eu, Paulo, escravo. Porque Paulo não teve nenhum constrangimento de falar que ele era escravo de Cristo, mesmo ele sabendo que era filho de Deus. Porque para o mundo romano não fazia diferença, tipo assim, a diferença era quem era o seu pai. Porque, por exemplo, ser escravo ou ser filho não faz diferença nenhuma. Se você é filho de um pai tirano, ele podia te vender como escravo. Mas se você é escravo de Deus, você simplesmente é o escravo do Senhor amoroso que, no lugar de te matar, o que ele fez? Ele deu a vida do seu próprio filho, do único gerado,
e tem uma diferença básica aqui entre ser o único gerado e ser filho adotivo, ele deu a vida do seu único filho gerado em troca da sua vida. Então, olha que coisa, a grande diferença não está nos filhos. Os filhos são muito parecidos. Inclusive, gente, para destruir o nosso orgulho, as escrituras nos deixam bem claro que o público salvo, o público de Deus, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, e o público perdido, os réprobos, aqueles que não foram salvos, que vão morar uma eternidadezinha padecendo no inferno, são muito parecidos. Não sei se você sabe, no céu haverá excelentes pais de família. No inferno também. No céu terá gente que era bom pagadores, que honrava com seus compromissos, gente que pagava as dívidas. No inferno também vai ter um público igual, não tem diferença não. No céu terá pessoas que viveram casados uma vida inteira, casados mais de 50, 70 anos, nunca traíram seus cônjuges, tiveram um casamento feliz e vão estar no céu. No inferno também vai ter esse tipo de gente. Por que eu te falo tudo isso? A gente tem maneira de segmentar por níveis de moralidade o público de Deus e o público que vai morar na eternidade nos céus e o público que vai habitar os infernos. O inferno, né? Só que não, os públicos são muito parecidos. Qual que é a grande diferença dos dois públicos? A grande diferença é que nos céus, todos que estarão lá pelo mesmo motivo. Não chega lá, ninguém no céu vai bater no pé. Você viu, eu estou aqui, mas você viu como eu vivi? Você viu a minha vida lá na terra? Eu era bom, viu? Casado virgem, com mais de 30 anos, com a mesma esposa, vivendo vários anos, tendo tido sucesso, sendo uma pessoa de bem, com aprovação da sociedade, um bom profissional, bom pai de família. Ninguém vai estar falando isso. Todos estarão falando assim, eu estou aqui, mas foi por causa dele, o crucificado. Deu o outro e falou assim, que coincidência, eu também estou aqui, mas foi por causa dele. Eu estou aqui, a minha biografia era terrível na terra. Eu era perseguidor da igreja, eu corri atrás dos crentes para matar. Inclusive, eu fui na minha religião, eu pedi cartas para sair atrás dos crentes perseguindo para matar. Sabe quem é esse? Apóstolo Paulo. Eu falei, estou aqui, mas eu não falo que eu estou aqui por minha causa. Eu falei, mas eu tomei tudo que eu fazia como perda por causa dele. Então, eu estou aqui por causa. Então, é uma grande diferença, o que diferencia os públicos é Jesus e a sua obra aplicada às nossas vidas. É porque Jesus salvou a igreja que a igreja é diferente. A igreja não é diferente porque ela é bonitinha, não. Ela é diferente por causa do seu Senhor e Mestre. A nossa diferença habita na obra de Jesus. E isso deve servir para quebrar o nosso orgulho mesmo. Porque a gente tem maneira de cair por aí, abrindo a boca para falar das nossas obras, dos nossos feitos, como se eles fossem gloriosos, como se nós habitássemos um tipo de moralidade superior, uma verve assim para fazer a coisa certa. Errado, para de pensar assim, meu irmão. Tudo que você faz de certo é operação do próprio Deus na sua vida. É Deus te empurrando para frente, é te empurrando para a glória dele mesmo. De tal modo que quando você faz a coisa, Deus, graças a ti mesmo, porque sem o Senhor eu nada podia fazer. E tudo que eu fizesse sem o Senhor seria algo que é uma declaração da minha vida rebelde, herdada dos meus pais Adão. Então, o que acontece? Quando você foi adotado, a grande diferença está em quem te adotou. Foi uma obra de fora para dentro. Monergística, ou seja, foi uma decisão unilateral. Você não foi consultado para se tornar filho. Nem a forma como você adota alguém hoje. Você vai lá e pergunta para a criança, você quer ser adotada? Às vezes você adota, você nem fala, Deus te adotou, mas Deus fez mais do que isso. A diferença entre a gente adotando e Deus, porque Deus é perfeitamente bom. Então, Ele não errou. Então, quando Deus chamou para ser seu povo, hoje nós estamos aqui para lembrar vocês também do dia da igreja perseguida. Muita gente olha para a igreja perseguida, para crentes sendo mortos em diversos locais, porque em muitos países a fé cristã ela é ilegal. Se você não sei como é que está a lista dos países por perseguição esse ano, mas tem uns que são clássicos, que nunca saem de lá. Coreia do Norte, Irã, Eritreia. Esses países é proibido ser cristão. E muita gente vê por aí um cristão perdendo a cabeça na faquinha de
de um soldado islâmico aí, alguma coisa dessa acontecendo, e você olha e fala, não faz sentido para a minha fé, porque afinal de contas, lá na igreja só me ensinam que eu sou cabeça e não sou cauda, e agora vieram aqui e cortaram a minha cabeça e eu sou mais o quê? Não sou mais nada. Que fé é essa? Afinal, falaram que eu ia comer o melhor dessa terra e eu não tenho nem mais boca para comer, porque cortaram bem na altura do pescoço, acabou a vida. E muitos ficam, não faz sentido, é por isso que o triunfalismo não faz sentido. Mas essa fé triunfalista aí de que você só vai dar certo, só vai fazer coisas grandiosas, nunca ficará doente, se ficar Deus vai trazer a cura de imediato. Essa fé que te ensinaram foi escrita pelo roteirista do Fantástico Mundo de Bob, alguma coisa assim, ou do Pequeno Príncipe, não foi escrita e não foi pronunciada da boca santa de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus nos garantiu que nesse mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, não porque seríamos fortes o suficiente para enfrentar, não deveríamos ter bom ânimo, não porque nós seríamos curados, deveríamos ter bom ânimo, não porque nós seríamos ricos, não porque Deus nos daria todo o dinheiro do mundo e nós seríamos o concorrente imediato do Elon Musk lá, mas nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele, Jesus, venceu o mundo. E não tem aquela continuação de que vós também vencerás. Não tem essa continuação no versículo, isso é invenção do Inventários, capítulo 1 aí. Jesus só disse, para a gente encerrar o texto nele, ele disse, no mundo 3 aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estou falando que é a vitória de Jesus que nos traz segurança. Porque mesmo que você seja o estrume do cavalo, do bandido, aqui para ficar bonitinho, vou usar uma série de eufemismos aqui para não falar todas aquelas palavras feias. Mesmo que você se sinta dessa forma, você tem que se lembrar do seguinte, é por causa dele. Você não apresenta essa sua biografia falida de insucessos ou de possíveis sucessos para Deus. Qual a biografia que você apresenta que Deus aceita? A biografia do Filho. Porque você se lembra do apóstolo Paulo, numa outra carta falando aos Coríntios, aquele que não conheceu o que é pecado, foi feito pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então a biografia que Deus aceita é quando nós chegamos diante de Deus, revestidos, não dessa nossa pele pecadora aqui, mas revestidos das vestes de justiça do Filho, do perfeito, daquele que, sendo tentado em tudo, não pecou, daquele que ofereceu perfeitamente a sua vida num sacrifício perfeito, que atendeu às perfeitas exigências do Pai dele, de forma que ele pode salvar e justificar ímpios e pecadores como a gente. Então, é por causa de Jesus. Então, é o seguinte, lembra, quando a gente for lendo um texto bíblico, vai delimitando, faz um círculo grande e vai mudando no texto para o círculo mais central, faz vários círculos dentro desse círculo, vai mudando do círculo maior para o círculo menor, até ver o que é aquilo que é central. E você vai ter uma surpresa, quase sempre, aliás, sempre a centralidade dos textos bíblicos é Jesus e a sua obra. E a gente fica lutando com argumentos para tentar achar alguma coisa que está fora de Jesus. Aí fica, o que vai justificar a minha campanha? É ter fé, a unção de Davi, a coragem de Gideão. Eu detesto essa, por sinal. A do coragem de Gideão é a pior, porque eu falo, a coragem de Gideão, gente, é um capítulo. Como é que Gideão termina a vida? Vocês leram lá o Juízes 8, 27? Gideão construiu um poste ídolo e o adorou. Gideão terminou sua vida como idólatra. Ele não foi o valente lutando no final da sua vida, não. E como as escrituras me lembram que é melhor o final das coisas que o início delas, então é o seguinte, a fé do Gideão devia estar melhor no final do que no princípio. Então esse negócio de fé de Gideão é um problema, não entra nessa aí não, que é furada. Mas ficam nos vendendo essas propagandas. Isso é um jeito de a gente tirar os olhos de Cristo e botar em algum personagem, mesmo um personagem bíblico, e achar que ele responde a toda a narrativa de vida que honra e glorifica a Deus. Não é, gente, os personagens também estão lá por causa de Jesus. Nós estamos aqui, nós estamos aqui por causa de Jesus e por causa da obra dele. Então, quando nós somos desafiados a fazer avançar o reino de Deus, proclamar as verdades do reino de Deus, não é porque só é a melhor mensagem que tem para mim. Ela é a melhor mensagem, mas não é só por causa disso que a gente faz essas coisas. A gente faz tudo isso porque Jesus Cristo, aquele que tomou o nosso lugar, e aquele que por causa de ter tomado o nosso lugar, nos tornou salvos e nos tornou filhos, esses filhos que Deus adotou aqui, como está no texto,
é por causa dele. Porque ele fez tudo isso, há alguma honra naquilo que nós fazemos, alguma virtude, algum louvor, por causa de Jesus, somente por causa disso. Porque se fosse só por nossa causa, pega o melhor homem do mundo, criado na melhor família, educado nas melhores escolas, ainda não satisfaria as exigências desse Deus santo e justo. Mas vamos aqui bem apressadamente, porque agora eu já estou no encerramento. E pregador que faz isso, geralmente já está te enrolando para ganhar tempo, eu não estou não, agora é verdade mesmo. E como tudo isso, por que a adoção no modelo de Deus ela é gloriosa? Porque no final de tudo, olha como é que ele termina o texto. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e agora é o grande finale, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Olha, ele vai terminar citando o objetivo final das coisas. O objetivo final de tudo é o quê? É o louvor da glória de Deus. Nós nos reunimos eternamente em louvor. Um dia tudo cessará. Você não terá pregadores mais falando para você de púlpitos de igrejas. Você não terá necessidade de orações. Você não terá mais a necessidade de celebrar os sacramentos. Mas eternamente nós seremos um povo que louva a Deus. E por qual motivo do nosso louvor a Deus? É exatamente isso que está aqui. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Graça, graça, graça. Gloriosa graça, gratuitamente. Parece até redundância isso, né? Gloriosa graça, gratuitamente no amado. O centro de todos aqueles círculos que eu te falei é o amado. Por fora do centro, do círculo central ali, mas muito próximo dele está a graça de Deus. E a graça de Deus te lembra, meu irmão, que eu e você, a gente não merecia. A gente merecia aquele pai tirano lá dos romanos. Mas o nosso Deus, por causa da sua graça, e a sua graça está envolvida não nos nossos méritos, mas tem um mérito envolvido na graça. O mérito da cruz de Cristo, exclusivamente por causa do que Jesus fez. E o que Jesus fez, sabe? E o que Jesus fez na história, e o pai dele estava nos elegendo lá na eternidade, não tem um problema aí não. Você tem mais de um texto bíblico falando que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, 1 de Pedro 1, 18, 19. Se lembra que vocês, que não foi por riquezas humanas aqui que você foi comprar da vossa vã maneira, não foi por ouro e prata que te comprou da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue, o qual foi entregue antes da fundação do mundo. Deus tinha um cordeiro entregue e tinha um povo eleito por causa desse sacrifício do cordeiro. Esse sacrifício se manifestou na história há 2000 e poucos anos atrás. E esse povo se manifesta na história quando a gente, pregando a obra do cordeiro na cruz, conclama esse povo a crer, igual eu estou fazendo aqui agora, te convidando a duas coisas, a se arrepender e a crer nessa obra. E quando você crê, você que foi eleito na eternidade, se manifesta agora na história como esse povo de Deus, como a igreja de Cristo Jesus. E é portanto que nessa hora, mesmo não irei te fazer aquele apelo de levantar a mão, aceitar, mas eu vou te fazer um apelo agora. Aí no seu lugar ainda, curve a sua cabeça, diante de Deus, não diante de um homem pecador igual você mesmo, que é esse que está aqui te falando, mas diante de Deus, que é o Espírito Santo que está aí agora, enquanto eu te falo aos teus ouvidos, ele está falando aí ao seu coração. Diante dele, se coloca com a clara compreensão de que você precisa se arrepender e que você precisa crer. Precisa se arrepender de tudo, precisa se arrepender de confiar nas forças do próprio braço, precisa se arrepender de confiar no seu salário que será depositado em alguma data do mês, precisa parar de confiar na sua condição social, de que você é um rico e portanto você não precisa, ou você é um pobre que acha que vive de Bolsa Família espiritual. Você tem que se arrepender de tudo isso agora, para depositar a sua plena confiança na obra de Cristo Jesus, que é a única que tem poder de te tornar filho de Deus. E se você
e você se tornando filho de Deus, você entenderá o seguinte, entenderá que uma vez salvo, você passa a ter essa responsabilidade de filho. Inclusive as responsabilidades, aceitar a correção quando Deus o fizer. Porque Deus é aquele que vai corrigir somente os filhos e os bastardos, não. Nesse sentido, a gente até sabe que alguém que está só tendo sucessos e nunca é corrigido apesar do mau comportamento, talvez não seja filho. Mas vamos a Deus agora em arrependimento e em fé. Porque quando você está arrependido, você andou metade do caminho só. A outra metade é esse convite a crer. Porque o que te salva de fato é a fé. Não é só se afastar dos maus comportamentos. Agora você é convidado a crer. Porque para substituir o seu mau comportamento, a sua incredulidade, no lugar você precisa depositar uma confiança plena no que Jesus fez e na obra dele. Então agora eu te convido, com a ajuda do Espírito Santo, sondando o seu coração, confesse diante de Deus que você não tem sido o suficiente para Ele, que Deus é perfeito demais e você não consegue alcançá-lo e portanto precisa de ajuda, e essa ajuda tem que ser do alto. Então peça socorro como aquele que depende de um auxílio no momento de vida ou de morte, como um náufrago que está se afogando agora, que está enterrado em águas profundas e as águas já não dá pé, ele não consegue nem mesmo acenar para o lado de fora, clamando para um socorrista que o auxilie. Mas peça agora a Deus, me ajude na minha falta de fé, como aquele pai que um dia estando diante de Jesus e não tendo fé o suficiente para ver o filho ser curado, disse: Deus, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Peça a Deus agora, eu quero crer, mas eu não consigo, eu quero crer como esse pregador aí está me falando, mas eu não consigo crer. Vamos a Deus em oração. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, como aquele que é o nosso Pai perfeito, como aquele que, diferente dos pais que existem nesse mundo, tem um nível de perfeição tal, que de Ti flui o amor perfeito, e em perfeito amor o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. O Senhor colocou naquela cruz o seu próprio Filho, o seu Filho que era o único, que é o único gerado, o seu Filho que esteve contigo por toda a eternidade e que sempre foi alvo do seu amor perfeito, padeceu naquela cruz o peso da sua justiça para que nós fôssemos salvos. Pai, e quantas vezes nós andamos distantes da obra da cruz, quantas vezes nos afastamos para ir nos entreter com as coisas desse mundo, quantas vezes vamos nos entreter, Deus, com uma mensagenzinha de autoajuda, com um recurso religioso de um patuá, com um recurso religioso de uma água benta, ou dos seus congêneres, pode ser óleo, pode ser objetos ditos sagrados. Quantas vezes nos afastamos de Ti para nos socorrer nessas coisas, Senhor Deus? Portanto, hoje suplicamos, Pai, faz valer sobre nós a verdade do Evangelho, a obra da cruz, Senhor Deus, aplica ela a nós, Senhor Deus, nos salva em Ti, Senhor Deus. Converta-nos a Ti, como disse o profeta Jeremias, e convertidos seremos, Senhor Deus. Que a Tua palavra, que é mais forte do que nós, prevaleça, Senhor Deus. Que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa, Senhor Deus. Que o nosso desejo de viver aquela vidinha bacana, o lifestyle desse mundo, Senhor Deus, seguir o último influencer, seja derrotada pela sua obsolescência, sabendo que a novidade de vida, a vida que realmente interessa, está em Cristo Jesus. A vida que é plena está naquele que se entregou. E muitas vezes essa vida plena pode nos chamar para alguns minutos de felicidade e uma vida inteira de sacrifício, Senhor Deus. Nos chame para isso, nos capacite para isso, Senhor Deus. Como igreja de Cristo, queremos ser transformados, queremos ser adotados como os Teus filhos, Senhor Deus. Para isso o Senhor nos predestinou, Senhor Deus. Muito mais do que para o céu ou para o inferno, o Senhor nos predestinou primeiro para sermos filhos, Pai. E o mesmo apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Romanos, que o Senhor nos predestinou para sermos a semelhança de Jesus Cristo. Então o Senhor não somente nos predestinou para sermos filhos, mas o Senhor quer que nós sejamos um filho aos moldes do seu único filho, verdadeiro filho, que é Jesus Cristo, Pai. Nos transforme na semelhança dele. Que a fé que o Senhor deposita em nosso coração seja o suficiente para nos transformar, seja mais do que o suficiente para nos salvar, mas também para nos transformar em imagem do Filho de Deus. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus nós suplicamos, Senhor Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, para a glória do Senhor, para a glória do Teu Filho Jesus. Em nome dele, graças te damos.